72º exemplo. Use OpenStruct para uma estrutura de dados intermediária entre uma hash e uma classe. Então, o que a gente viu ali? Quando a gente começou a usar arrays, a gente viu como você guardar tipos mais homogêneos, né? Apesar que acho que no Ruby não tem problema você misturar tipos no array, só que você não tem como indexar. Aí você parte para o hash, que você pode colocar qualquer tipo de dados ali, só que ele não tem chamadas de método. Ele tem só aquele bloco dinâmico que a gente viu no exemplo 70. Agora a gente viu que tem uma estrutura que chama OpenStruct, que faz parte da biblioteca padrão do Ruby, que ele é o intermediário entre uma hash e uma classe, porque uma classe ela armazena dados e também tem métodos. Então você vê que no Ruby você não precisa fazer uma classe de dados, você pode usar um hash ou um OpenStruct, né? E aqui tem o texto que eu deixei de padrão, vamos ler ele um pouco aqui. Veremos nos últimos exemplos que ou ouvimos nos últimos exemplos, ou veremos nos próximos, né? Tá errado esse texto aqui. Então, veremos nos últimos exemplos, está querendo dizer porque é dos últimos exemplos dos 100 exemplos, né? Então, desculpem hoje de português aqui. Uma classe é uma construção da linguagem que permite armazenar dados e comportamento, que é o que eu falei agora há pouco. E uma hash é uma classe que a princípio só armazena dados. E em Ruby nós podemos armazenar um comportamento através de procs. Então você poderia usar uma hash para armazenar comportamento. Se você quisesse usar um proc, um lambda e bloco. Mas, de alguma forma, isso não é o ideal, né? Não é muito organizado, é uma gambiarra. Só que é possível. Então, a gente pode usar essa estrutura chamada OpenStruct para ter uma estrutura que é intermediária entre uma hash e uma classe. Através de metaprogramação, é uma característica que tem na linguagem Ruby, tem outras com introspecção, assim, que é quando você faz código que altera o código existente, né? Você pode acessar e escrever um campo ou propriedade, ele é criado dinamicamente ou em tempo de construção. Então, desculpem esse barulho da obra no fundo está aparecendo aqui, né? Então, lembre-se, hashes e estruturas são úteis para guardar dados, mas no mundo real, geralmente os dados envolvem comportamento que realizam transformações sobre eles. E num paradigma orientado a objetos, é melhor criar classes que representam as entidades do domínio. Aí eu estava vendo um parênteses aqui, tipo, você pegar uma linguagem como Elixir, ela é voltada a funções. Então ela vai ser focada nas funções e você pode passar qualquer dado para manipular para ser manipulado. E numa linguagem Go, ela é voltada aos dados, né? Mais as estruturas de dados. Mas em pequenos scripts, hashes e OpenStruct são ideais para o processamento de dados. Além de OpenStruct, também há a classe Struct, onde os campos devem ser definidos no construtor. Então, para usar uma OpenStruct, você tem que carregá-la. Apesar de ela vir instalada no Ruby, ela não carrega na memória por padrão. Aí você dá o comando require ou struct. Você cria uma OpenStruct passando. Você pode só chamar o construtor, né? E você poderia definir aqui, tá? O nome dos campos. Mas como ela é dinâmica, se você chamar o método .nome, ele está definindo um accessor para nome. Nome João, sexo masculino, idade 25. E você pode imprimir. Então é definido dinamicamente. Você veja que parece uma hash, ó. Ele aceita valores arbitrários para chave e para valor, mas ele não é uma hash, ele é um OpenStruct. E aqui, se a gente imprimir com o comando P, né, que chama um inspect, você vê a estrutura interna, que o OpenStruct nome João, sexo masculino, idade 25. Vamos fazer um teste aqui, quebrar o protocolo, né? Eu imagino que dá para você criar assim também. Faz tempo que eu não uso. Você colocar assim. É que tanto faz o tipo da variável, como é dinâmico, né? Nome, time de futebol, salário. Umas coisas bem aleatórias aqui. Se a gente imprimir, não, aqui ele está reclamando porque eu acho que eu dei três argumentos e ele espera 0 a 1. Aí eu não sei se tem que passar como um array ou como uma hash, eu não lembro exatamente agora, mas eu sei que dá para passar. Deixa eu ver aqui. Talvez se eu passasse uma hash com os valores, ele aceitasse. Ele consegue converter. Porque ele tentou chamar um método whichPair ali.
Nome Maria, time de futebol Palmeiras, salário 99999. Dá para você executar. Se você quiser converter, por algum motivo, você quiser converter um OpenStruct para um hash para um OpenStruct, você pode passar ele no construtor, né? E eu creio que o contrário também seja possível. Se eu pegar aqui, chamar a pessoa 2 e chamar o protocolo de conversão to-weight, né? Eu imagino que o OpenStruct ele saiba se converter de um OpenStruct para um hash. Então note aqui que ele se converteu para uma hash. Se eu mandasse imprimir a classe, seria hash. Então é isso. É uma coisa que existe em Ruby. E quando você está modelando seu sistema, se você não quer criar uma classe, mas você quer ter uma coisa estruturada para poder acessar com o operador ponto, você pode usar o OpenStruct.